Agora falando de coisas não filmáveis, como eu tinha mostrado para vocês, essa frase aqui, e aqui uma maneira um pouco mais filmável. Tá? Vamos ver se eu cometi algum erro aqui quando eu escrevi. Após ouvir as palavras de Andréia, tá? Então ele ouviu as palavras de Andréia, ele estava parado, ouviu as palavras dela, na cena anterior, digamos assim. Após ouvir as palavras de Andréia, Carlos dirige-se à varanda. Então, por exemplo, assim, ela terminou de falar. Isso aqui eu posso tirar. Tá? Então, ela terminou de falar, cortou a cena, Carlos dirige-se à varanda e sai pela porta e fecha-a atrás de si. Antes de descer as escadas, ele olha para frente. Então, antes de descer as escadas, também eu vou tirar. Porque ele simplesmente vai olhar para frente. Fecha atrás de si. Ele olha para frente, seus olhos estão marejados. Aí sim eu preciso mostrar os olhos marejados, né? Cheios de lágrima. Ele levanta o punho e pressiona-o contra a boca. Ele suspira profundamente e desce as escadas, saindo de cena. Ok? Então, uma cena completamente filmável, tá? Com a descrição bastante clara de como é que vai ocorrer essa cena. Certo? Nós vamos agora ver alguns recursos que nós roteiristas temos a nosso favor para facilitar a nossa história, né? Como contar essa história. São recursos que facilitam a narração em si, ok? Então nós vamos começar nós vamos aproveitar aquela cena do elevador, né? Ela está apavorada, que faltam 2 minutos para as 10, né? Possivelmente porque nós vamos concluir isso, que a entrevista dela é às 10 horas da manhã e que ela está dentro do elevador, trancada, enfim. Bom, o que acontece ali? A Cristina em VO quer dizer voice over, ok? Voice over é um recurso que se usa para sinalizar que são 2 recursos, tá? Voice over e o off. E também, deixa eu separar aqui por uma barra. E o off screen. Off screen. Ou, aqui no caso do off screen, OS. Tá? Qual é a diferença entre os dois? Bom, voice over é quando essa voz, quem está falando não está sendo visto. Tá? Pode ser um narrador contando a história. A Cristina está no elevador, trancada, a coitada não tinha sorte mesmo, ela precisava de pelo menos um pouco mais de sorte para ser feliz. Blá, blá. O cara está contando a história, nós estamos vendo ela acontecer, mas uma outra pessoa está narrando essa história. Pode ser também, por exemplo, quando o personagem está falando com Deus, né? Então aí a voz de Deus seria em voice over, ou VO, tá bom? O off-screen é quando a pessoa está participando da cena, o personagem está participando da cena, mas ele não está sendo visto, ou seja, ele está em outra peça da casa. Mais adiante tem uma cena que mostra bem o que é o off-screen, tá bom? Aí, por enquanto, eu vou explicar para vocês o voice-over. Muito bem. Então, nós temos aqui essa cena com voice-over e aqui ela está olhando o relógio. Então, imaginem que ela está olhando para o relógio, faltam 2 minutos para as 10 da manhã e ela em VO, ou seja, nós continuamos olhando para o relógio, ela diz, meu Deus, minha entrevista, não. Então, ela está apavorada, porque vai perder a entrevista dela, ela está precisando de emprego, enfim. Tá? O VO, então, o voice over, ele nos permite, né, a Cristina está pensando, então nós vamos usar esse recurso VO, ok? Voice over. Muito bem.
Um outro recurso que nós temos, o POV, o ponto de vista, Point of View. Isso aqui quer dizer Point of View, tá? POV. O POV é como se os olhos do Carlos fosse a câmera. Então, do ponto de vista de Carlos, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a Rejane jogar suas roupas pela janela. Tá? Então, na cena, o que eu estou vendo aqui? Na verdade, Carlos nem vai aparecer aqui. Ponto de vista de Carlos, Rejane joga as roupas, aí sim, joga as roupas de Carlos pela janela. Joga as roupas de Carlos pela janela. Carlos em passivo, né? Em POV, ou seja, ele está vendo a mulher jogar as roupas dele pela janela e ele só diz assim, pra que isso? Né? Eu posso dizer assim, pra que isso, meu bem? Né? O cara é aquela paciência, né? Então, o POV ele serve para isso. É os olhos do personagem vendo a coisa acontecer. Ok? Aqueles jogos em primeira pessoa é o POV. Né? Quem jogou Battlefield 3, quem jogou aí aqueles joguinhos de primeira pessoa, é o POV. Tá? Dá a emoção da pessoa estar participando da cena. Né? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui de novo a primeira cena de um filme. Como é que eu começo? Eu vou botar o fade in, né? Porque a tela está branca ou a tela está preta, enfim, e vai começar a abrir. A cena, então, a primeira cena do filme é o quê? Interno, casa de Marina, cozinha, dia. Ok?